Olá, boa noite a todos. Para nós é um privilégio estarmos novamente na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, na tarefa de algumas reflexões a respeito da doutrina espírita e hoje especificamente sobre a maternidade. Mas convidamos a todos para fazermos a nossa prece antes dessas reflexões. Mentalizemos Jesus. Mentalizemos o solo eterno de nossas vidas. E em nome de Deus, nosso Pai, supliquemos a sua misericórdia infinita, o seu amparo. Supliquemos que Ele permita que os benfeitores amigos possam auxiliar a todos nós na tarefa aprendizado que nos propomos, e que sua misericórdia infinita permaneça auxiliando, amparando os corações aflitos, angustiados, perturbados, que se encontram em todos os cantos da terra. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, obrigado, Sol eterno de nossas vidas, e que tua paz permaneça entre nós, e que assim possa ser. Então, nossas reflexões da noite de hoje a respeito da maternidade nos leva a pesquisar o Livro dos Espíritos, quando na questão 820, Allan Kardec questiona o mundo espiritual a respeito da mulher, da fraqueza da mulher. E ele especificamente pergunta: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E os espíritos ofereceram essa resposta. Deus a uns, Deus deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. E ainda continua elucidando: os espíritos esclarecem que Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar, tendo dado à mulher a menor força física, dele ao mesmo tempo maior sensibilidade, em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, ela tem uma estrutura específica para cuidar das funções maternais. Na questão 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a resposta, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, a responsabilidade é da mulher. A maior tarefa perante a divindade é da mulher, porque ela pode gerar, o homem não. É a mulher que dá as primeiras noções da vida. E a mulher, desde a gestação, o espírito reencarnante está perto dela, zelando pelo futuro corpo. E ela, através de suas preces, de suas leituras, de suas meditações, já pode conversar com esse filho, já pode auxiliá-lo na futura reencarnação. Olha as funções maternais. E na questão 822, letra A, eles complementam: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Questionaram. Dos direitos, sim. Das funções, não. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão.
Não quero dizer aqui que a mulher não pode trabalhar fora de casa. Pode sim. E no livro Vereda Familiar, da Teresa de Brito, ela é específica. Nos dias atuais, lutando pela sua prole, pelo seu lar, pelos seus filhos, a mulher pode trabalhar fora de casa. Mas quando retornar, que seja ela inteiramente dedicada à educação dos seus filhos. Fazer tempo para transmitir a eles as estruturas fundamentais da vida. E os espíritos complementam. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Enquanto em muitos países isso não existe. Existe uma verdadeira escravidão por não ter chegado lá ainda a doutrina do Cristo. Chegou de outras formas, mas com essa clareza que o Espiritismo possibilita, facilita e nos coloca para estudo, para análise, para ampliação, muito importante. E nós vamos encontrar no livro Pão Nosso, no capítulo 94, Emmanuel estendendo algo muito importante. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. Porque ali é a porta da vida. E vamos encontrar André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 14, falando a respeito da maternidade, esclarecendo de vários questionamentos que ele faz aos benfeitores amigos, do preparo que os espíritos engenheiros encarregados das reencarnações, e uma delas é a de Segismundo, espírito, que muitos de nós conhecemos. Como que esse espírito é entregue à mãe, à sua futura mãe? De que forma essa mãe recebe no mundo espiritual enquanto seu corpo dorme? E esclarece André Luiz que em determinado momento em que Segismundo prepara-se para reencarnar, ele é recebido pela sua mãe em espírito e verdade. Diz André Luiz, foi então o divino mistério da criação infinita de Deus que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. E ele explica, Segismundo ligara-se a ela como uma flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Então a mãe, claro que cada caso é um caso, cada reencarnação é uma diferente da outra, como a desencarnação, mas a maioria das mães nos recebe em espírito e verdade no mundo verdadeiro. Por isso que é a alma de minha alma, carne de minha carne, porque é através do corpo masculino, feminino, perdão, através do corpo feminino, que a vida vai nos propiciar um corpo para reencarnar. E ele diz, aqui é importante salientar que essa reencarnação irá completar-se a partir dos 7 anos de idade. Claro que varia o infinito, a gente precisaria conhecer os livros dos espíritos e difundir mais, aclarar mais, quando se lê André Luiz. E vamos encontrar, nessas afirmações graves, belíssimas, vamos encontrar Joana de Anjos, no livro Lampadário Espírita, no capítulo 17, afirmando que os pais não são construtores da vida, porém os médiuns dela, plasmando sob a divina diretriz do Senhor, tornando-se instrumento da oportunidade para que
os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para embaixadores da verdade, descerem ao mundo em agonia demorada. Então, é muito importante ter essa consciência. O quanto os benfeitores amigos trabalham no mundo espiritual, os construtores trabalham no mundo espiritual para uma reencarnação onde a mãe vai nos receber, vai nos auxiliar, vai nos amparar, vai nos amar, vai nos ajudar a andar nesse mundo sem ser desse mundo. E no capítulo do Consolador, questão 189, Emmanuel nos adverte com uma pergunta interessante e profunda. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, responde ele, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual, de todos os sacrifícios pela paz da família. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade. E ele vai orientando. Deus pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. No labor do mundo existem aquelas mães que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista, pelo modernismo. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte de ternura, a mãe terrestre. E esta mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. E ele diz, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhes as posições mentais, pois que a infância, os primeiros 7 anos, é a ocasião propícia à edificação das bases de uma vida. E ele diz, Emmanuel, é no lar que a grande caminhada educacional desenvolver-se-á com rapidez. No lar. A compreensão sobre a tolerância. No lar, sacrificar-se-á de todos os modos ao alcance sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Olha o trabalho de uma mãe. E quantas vezes nós pisamos nessa mãe, quantas vezes nós ignoramos toda a estrutura de vida que ela nos dá, nos possibilitando a partir do corpo a oportunidade de reencarnarmos para desenvolver a nossa caminhada evolutiva. Quantos de nós não reconhecemos isso? Quantos de nós ignoramos esse amor silencioso, essas lágrimas, essas dores, essas angústias pelos seus filhos? E Emmanuel ainda nos afirma, é no lar que ela vai, a mãe, ensinar o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo. Nos problemas da dor e do trabalho, da aprovação, da experiência, será ela, no lar, um bom conselho, sem parcialidade. O estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Onde ela vai buscar essa fonte?
aonde vai dirigir o seu pensamento para pedir força, energias novas, clareza mental, intuições sublimes? Na mãe de Jesus. Buscará sempre na piedosa mãe de Jesus o símbolo de todas as virtudes cristãs. É a fonte segura que a mãe deve buscar na sua caminhada de luta, de dor, de sacrifício, de amor pela sua prole. E não é por outro motivo que Jesus, ainda menino, nos afirma Humberto de Campos no livro Boa Nova, capítulo 2. Jesus conversando com a sua mãe, pedindo uma oportunidade de trabalho. E ela fala das alegrias que ele propicia dentro do lar. Mas ele quer ser útil desde menino. E aproxima-se de José, seu pai, e pede com toda a humildade que o admitisse em seus trabalhos. Ele queria participar da carpintaria, ele queria trabalhar. E José admitiu. Desde então, como quem quisesse nos ensinar que a melhor escola para Deus é o lar. É do esforço próprio. E lembramos aqui do Ney Lúcio, no seu livro Jesus no Lar. Todas as estruturas estão no lar. É no lar que começa a educação do homem. Jesus começou a sua tarefa de evangelização da humanidade a partir do lar de Simão Pedro, quando convidou-os para estudar os escritos do Senhor. Reuni toda a família para orar, a partir do lar de Simão Pedro, o nosso evangelho no lar. O primeiro evangelho no lar foi realizado na casa de Simão Pedro, e foi Jesus que inaugurou. Nos esclarece Amélia Rodrigues, no livro Cristomatia da Imortalidade, que um filho é um abençoado aprendiz da vida. E que a mãe não deve dificultar a colheita das lições fazendo as tarefas. A afirmação é dos Espíritos. Se seu filho é um discípulo da existência, seu filho é uma lâmpada em crescimento de luz, seu filho é um fruto de informação para o futuro. Lembre-se, mãe devotada que você é, que o seu filho também é filho de Deus. E ela vai mais longe. Mostre-lhe a vida, mas deixe-o viver. Fale-lhe das trevas, mas dê a luz ao conhecimento. Mande-o à escola, mas faça-se mestra dele no lar. Apresente-o no mundo, mas deixe-o construir o seu próprio mundo. Seu filho é vida da sua vida, que vai viver na vida da humanidade inteira. Ame seu filho, o filho de todas as mães, e ame nos filhos das outras o seu próprio filho, para que ele, honrado pelo amor de outras mães, possa enobrecer o mundo, amando outros filhos. É o cidadão do mundo, que cresceu com as estruturas de um lar. Seu filho é semente divina. Não lhe negue por falso carinho a cova escura da fertilidade, pretextando devotamento, porque a semente que não morre jamais será fonte de vida. E Amélia Rodrigues, no livro Terapêutica de Emergência, solicita mais, convida mais uma vez. O modelo maternal é a mãe de Jesus. Em todas as horas que as mães sofrerem
em todas as dificuldades, em todas as perdas, em todas as lágrimas, em todos os esquecimentos dos filhos. O suporte é a mãe de Jesus. É ali que a mulher vai encontrar força no exemplo maior, que prossegue como lição viva, inexaurível para todas as mulheres, convidando-nos à santificação do amor. E agora, nesses momentos difíceis, momentos de libertação da mulher, quando os seus direitos são arrojados nas valas comuns da libertinagem e das licenças perniciosas, em nome de mentirosos ideais de felicidade. E ela continua, a Amélia Rodrigues, abordando essa questão do momento. O aborto campeia desenfreado, procurando cidadania legal. E os descalabros do sexo dão gênio às loucuras de largo porte, que demonstram a falência da ética moderna. Da ética moderna. Eu lembro aqui de uma obra do Viana de Carvalho, Reflexões Espíritas, onde diz textualmente que o Livro dos Espíritos tem como orientar a ética, a filosofia, a sociologia, a psicologia, a matemática, a química, a economia. Doutrina espírita. Mas Amélia Rodrigues continua nesse desconcerto atual, no entanto, sob as mais graves injunções, a figura da mãe assoma soberana, descortinando um futuro melhor para a humanidade. E os benfeitores amigos sempre afirmam, e quem participa dos trabalhos na área mediúnica, nas casas espíritas, sabe que no corpo ou fora do corpo, muitas vezes, é a mãe. Devoção maternal sempre. No entanto, ela no corpo ou fora do corpo vela e ora pelo seu filho, pela sua prole, na esperança de que eles logrem ventura e paz, que talvez ela não participe, mas felicitando-se à distância com o júbilo deles. Quantos espíritos em dificuldades no mundo espiritual têm o amparo, têm o consolo, mitigar, terminar com as suas dores, o abraço, o carinho, a ternura de uma mãe. André Luiz que eu diga. Quantos de nós erramos na face da terra por orgulho, por egoísmo? Quantos de nós temos enormes dificuldades e não sabemos amar? E erramos muito. E é a mãe do mundo espiritual, que na maioria das vezes parte primeiro que nós, vai nos auxiliar. Vai buscar auxílio para nós. Vai pedir ajuda aos benfeitores. Quantas dores de uma mãe aqui no mundo espiritual. E a Amélia Rodrigues diz textualmente: enquanto haja mães na terra, Deus estará abençoando o homem com a oportunidade de atingir a meta da perfeição que lhe cabe. Nós precisamos das mães, da nossa mãe, encarnada ou desencarnada. Nós podemos nos ligar a elas pela leitura, pelo evangelho, pela prece, pela meditação, pela caridade atuante. E é interessante porque o Chico Xavier nos apresenta um livro Mãe, Antologia Mediúnica. E o Espírito Agar, através do Chico, nos esclarece. Toda dor é renascimento, toda renúncia é elevação e toda morte é ressurreição na verdade. O tesouro divino não se empobrece,
E para Deus, os filhos mais ricos são aqueles que canalizaram os recursos do serviço a bem de todos. Não é só meu. Não, não, não. Os recursos que eu possuo é para dividir, porque eles pertencem a Deus. Eu sou mero depositário, me emprestaram. E eu tenho que aproveitar aqui, usar esses recursos para o meu desenvolvimento e daqueles que me cercam. Porque senão a gente cristaliza a fortuna moedada nos cofres de ferro, que às vezes, cedo ou tarde, se converte nos fantasmas além do sepulcro. Meus irmãos, falar da mãe emociona, porque a gente lembra de quantas mães que não têm o que dar para os seus filhos. O peito está seco, porque não existe alimentação. Quantas mães são bofeteadas pelos seus filhos? Quantos de nós somos filhos ingratos? Não sabemos, não entendemos ainda o que é honrar pai e mãe. Mas a doutrina espírita, sem nos impor nada, nos ajuda, nos esclarece, nos orienta e nos convida a deixar o homem velho e aprender a abrir os braços do coração a esse amor eterno que sempre nos auxiliará através de várias reencarnações. Como o próprio Espírito disse, enquanto houver mãe na Terra, existe progresso, existe evolução, existe oportunidade de desenvolvimento do potencial que trazemos como filho de Deus que somos, espíritos eternos a caminho de evolução. Então é muito importante ter consciência. A minha mãe nem fala. A minha mãe nem sabe. Será? E a Dália Franco nos apresenta uma oportunidade de reflexão. Diz a Dália Franco no livro Terapêutica de Emergência. Canta a natureza banhada de luz, alimentando a semente e transformando o Pantanal. Povoando de felicidade a terra, e eu também exulto de gratidão, a lembrança da tua existência. Rainha dos meus dias, ornando de beleza, hoje, o reduto do céu, onde se preparam os filhos para a terra da manhã. Bendita seja sempre, mamãe. Que Jesus nos abençoe, que os benfeitores, os amigos, nossos guias, nossos protetores, responsáveis pela reencarnação de cada um de nós, nos ajude para que realmente possamos trabalhar muito, ao menos para agradecer esta reencarnação em que a mãe nos deu. Junto de nós, ora por nós, ou no mundo espiritual, cuidando de nós, suplicando por nós, muitas vezes não sendo feliz, mas procurando a nossa felicidade. A todas as mães, um grande abraço. E que Jesus abençoe todos os nossos lares, hoje e sempre, e que assim seja.